Olá, capricornianos, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos estejam muito bem. Luz e paz ao coração de cada um de vocês. Vamos juntos para a sua leitura para o mês de janeiro de 2026 e vamos abrindo a sua leitura com o tarô, com a mensagem para os capricornianos. Tarô com mensagem para os capricornianos. Três de espadas. Capricórnio, existe uma ferida entreaberta. Mês de janeiro, existe uma ferida aberta. Essa ferida, ela pode vir falar sobre alguns ressentimentos, algumas experiências que não foram positivas ao seu ver, ao seu sentir, mas que neste mês elas podem estar aí. Vamos entender um pouquinho mais. Isso aqui pode falar, olha só, veja bem, Capricórnio. Essas feridas, elas já podem ser questões que já aconteceram há muito tempo, mas não quer dizer que isso tenha impedido ou está impedindo você de viver. Não é sobre isso, essa energia aqui. Mas ela fala sobre algum condicionamento. Então, pois bem, você pode ter vivido uma experiência passada que foi um pouco, difícil, traumatizante para você. E ok, passou. Mas parece que algumas coisas no momento presente em janeiro podem ativar esses gatilhos em você. Dessas dores do passado. Isso se manifesta em você como algum tipo de controle. Tentar controlar alguma questão. Tentar controlar, não vejo que seja alguém necessariamente, eu vou puxar mais energias aqui, mas neste primeiro momento fala como se você tentasse controlar alguma situação, para que você não volte a sentir o mesmo desconforto do passado. Então, entenda, Capricórnio, nada é por acaso, absolutamente nada. Se esse 3 de espadas hoje se manifesta em sua leitura, evidente que você tem tantos outros pontos na sua vida a serem vividos com alegria, com satisfação e assim que seja. Porém, existem outros pontos que sim, acabam ficando no cantinho, embaixo do tapete, para não serem olhados por alguma razão. E neste mês de janeiro, esses pontos que estão escondidinhos, eles começam a aparecer. Porque é o convite para que, olha, vamos liberar, vamos soltar. Então, quando esse sentimento retorna, esse gatilho é acionado de novo, não lute contra ele, mas olhe para ele e libere. Faça os movimentos, busque ajuda, caso você não compreenda, não saiba lidar com essa emoção. Se há alguém, busque auxílio, tá? Porque o 3 de espadas fala de uma traição. Alguém foi traído, alguém foi fortemente ferido ao ponto de deixar marcas. Então, assim, não é qualquer dor. E não vamos aqui mensurar o que dói mais, o que dói menos. Não é sobre isso. Porque cada a dor, ela tem, um significado, ok? E não é esse o ponto aqui da leitura, mas sim trazer um real direcionamento, tá? O que esse 3 de espadas traz? O 6 de copas, o passado. Rei de paus pode estar diretamente ligado a filhos ou a um homem específico. E o príncipe de ouros. Está vendo que como é exatamente o que foi dito aqui, em uma única carta, Capricórnio. Nesse mês de janeiro, alguns gatilhos, algum sentimento, eles podem... Vamos lá. Aqui é um pouquinho só de atenção, porque a ferramenta na mão errada, ela pode machucar. É isso aqui que está sendo dito, tá? Então, só tome um pouco de cuidado com como você pode agir. Então, as suas falas, elas podem ferir, porque existe alguém ferido. Então, só um pouquinho de atenção, tá? É um puxão de orelha? Se você entender dessa forma, que assim seja, porque aqui é a leitura para maior de 18 anos, certo? Então, é maturidade para crescer, para se desenvolver emocionalmente, mentalmente ou qualquer sentido da vida, é preciso ter maturidade.
Então, quando alguém acessa ou busca algum tipo de informação como essa, precisa sim ter maturidade para compreender. Não é somente sobre o outro, mas sobre si. O desenvolvimento acontece primeiramente em nós, tá? No ponto base. E é o que o tarô hoje está trazendo aqui para vocês. O 10 de copas está aqui falando sobre, digamos, uma completude, falando sobre um equilíbrio, tanto desejado que sim é possível de se materializar. Para alguns pode ser que você não tenha tido essa completude. Para alguns, esse 10 de copas, ele pode ter sido a origem dessa grande dor, desse 3 de espadas. Para muitos de vocês, o 10 de copas se conecta à família, a um coletivo. Pode ser que alguém esteja se defendendo de uma total felicidade, devido a algum gatilho que nesse mês ele está se manifestando, ele está vindo para fora, ele vai vir para fora sim. Mas só um pouco de atenção, tá vendo que o que freia esse rei de paus, que é essa ação, porque na mente desse rei de paus existe esse trauma, existe essa dor ou essa necessidade de controlar, mas de uma forma, vamos colocar pelo lado sombra da questão, pelo lado que dói, tá? Esse príncipe de ouros, ele tá segurando, né, essa força desse rei de paus, entende? Então, vocês podem, nesse mês, se defender um pouco. Vocês podem querer pôr os pés no freio com alguma situação. De repente, olha, Capricórnio fala, olha, realmente eu não tenho, né, um trauma neste momento de vida. O que tinha realmente já foi muito bem resolvido. E você pode estar lidando com alguém? Pode. Nessas características. Aqui vai falar para você... Eu sinto que com esse príncipe de ouros, maturidade para lidar. Você pode lidar ou não com esse alguém. E a maturidade de lidar não quer dizer que você tenha que segurar ou controlar a ira, os gatilhos, a dor de alguém. Você não é terapeuta. E mesmo se for, né, tem um local certo, específico para isso. Tá? Aqui é uma leitura, digamos, pessoal, vamos colocar assim. Então, os seus limites, ele pode ser dizendo não, não quero, vou seguir adiante. Né? Sigo com a minha paz, sigo com a minha prudência, sigo com a minha estabilidade. Um passo de cada vez, me sentindo seguro, íntegro dentro das minhas ações. Ou você pode também permanecer, tá vendo que esse príncipe de ouros, ele está à frente desse rei de paus. Então, você tem algum poder de alguma forma, né, de fazer essa situação ficar mais leve. Seja, como disse, ou você sai de cena e cuida dos seus interesses, ou você realmente coloca limites nessa situação, ou nessa pessoa, ou na sua própria dor, tá? Porque se é você nessa situação, Capricórnio, colocar os pés no freio. Aqui a recomendação é coloque os pés os pés no freio, porque esse mês gatilhos serão acionados, tá? E entenda, quando esses gatilhos são acionados, a única pessoa a se ferir, caso haja essa intenção desmedida, né, porque nós temos o rei de paus aqui, é você mesmo, tá? Então, muita prudência, ou essa pessoa, né, caso esteja fazendo isso. Então, a prudência com o cavaleiro de ouros aqui vai ser fundamental, tá? Porque a maturidade, ela deverá ser manifestada. Essa maturidade que deverá tomar as ações nesse mês de janeiro para vocês, tá? Então é um mês de mais cautela, principalmente nas suas ações, ok? Pegue leve, vá devagar com você, tá? Aqui pode até alguma questão refletir a nível corpo ou energia, tá bom? Então, cuidado, porque... Aqui fala sobre, não sei por que me veio isso, com órgãos que você tenha no corpo que são duais. Então, exemplo, pulmão, rins. Um pouco de atenção a isso, tá? Não sei por que me veio isso aqui, tá bom? Então, pode ser alguma pessoa também segurando muito essa força. Sabe que pode estar nesse contexto de uma certa ira ou de uma certa mágoa, e segurar muito, porque sabe que pode ferir, né? Como te feriu, pode ferir o externo. Então, alguém pode se conter, se segurar, isso somatizar no corpo. Então, pegue leve com você. Em resumo, pegue muito leve com você. Tá bom?
Essa é como se fosse um... Aqui, essa leitura tá vindo como um certo bálsamo para vocês, tá bom? Vamos para o baralho cigano. Vamos lá. Então, vamos. Baralho cigano que vem para os capricornianos. Baralho. Estabilidade para promover as mudanças, tá, Capricórnio? Poderá ocorrer uma viagem esse mês, uma viagem consideravelmente, tem uma distância considerável a ser percorrida, mudanças definitivas estão a caminho, vejo você protegido em todas as questões que tangem mudanças, principalmente mudanças internas, né, de padrões internos, mudanças, tem um chamado para você, tá? Aqui realmente aqui nesse ponto, sim, entra como um chamado de atenção, que pode vir por uma ordem maior, por uma consciência maior. Entendi. Aqui é o seguinte, Capricórnio, essa chamada de atenção por uma ordem ou consciência maior, ela vem vindo não exatamente para você, tá? Mas para alguma situação ou para um grupo que precisa de um banimento, precisa de um afastamento. E aqui é como se fosse algo, poxa, vamos colocar assim, quase que definitivo, tá? Posso dizer que definitivo pode ter um tempo, um delay para essa conclusão, mas é aquela coisa assim, me veio uma cena assim, imagine cães brigando na rua, alguém, sei lá, bate o pé, bate as mãos, joga água e tudo aquele, né, cada um vai para um lado. É mais ou menos isso que eu tô vendo aqui, sabe? Acontece alguma coisa rápida e tudo vai se dissipando, cada um vai encontrando o seu caminho. É isso aqui que eu tô vendo, tem uma ordem aqui, um chamado, alguma ação repentina, alguma força, uma manifestação muito forte, muito íntegra, muito... não sei nem como colocar isso, hermética? Sim, pode ser hermética. Promovendo mudanças, tá? Então, eu não sei nem como dizer isso. É uma situação que você não vê, mas ela acontece. Tá bom? Falando a grosso modo, é assim, botando questões aí para correr, tá? Questões que podem falar de situações kármicas, densas, sabe? Pessoas e situações lentas e pesadas que causam essa lentidão, causam dificuldades, fazem as coisas sempre não se concretizarem, não continuarem. É isso que eu tô vendo, situações que sempre tentam impedir uma decisão, sempre tentam impedir o caminhar, né? O caminho seguir como tem que ser, porque a vida ela é fluxo, ela é contínuo. Então, situações e pessoas como essa realmente vão tomar uma chamada aqui. Eu sinto cada um assim, abaixando a cabeça e tá bom, sim senhor, sim senhora, mais ou menos isso, tá? E tendo que sair de silêncio, silêncio e de fininho, tá? É essa energia que eu tô sentindo aqui. Como uma autoridade, colocando cada um em seu devido lugar, tá? E o lugar aqui de alguém é longe de você ou longe de uma situação que tenha que continuar, tenha que seguir, tenha que ter o início, o meio e o fim, tá? Porque nós temos a carta do caminho e a torre, Capricórnio. Então, assim, não é favorecendo ninguém, mas é o que é certo, tá? É o que é certo. Posso dizer ainda um pouco mais que existe algum karma retornando para o caminho de alguém, ponto, tá? Por muito tempo se segurou, por muito tempo a coisa cresceu aqui, inflou de uma forma e que não tem como mais sustentar,
tá? Então, essa situação parece que preencheu o copo, então, olha, o copo preencheu, aqui é seu, beba o seu copo, tá? Capricórnio. Vocês notarão filhos com uma certa maturidade, mas é uma maturidade espiritual. Aqui podemos falar de um certo desenvolvimento. Isso não é evidente para todos, muita prudência, tá bom? Isso precisa de muita prudência, mas fala de um certo desenvolvimento mediúnico. Acessos mediúnicos, informações mediúnicas. Acessando informações mediúnicas, tá? Filhos. São médios? Não sei, tá? Não sei. Aqui tá falando sobre esses filhos, ou esse filho acessando uma criança específica, um jovem específico, acessando informações mediúnicas. Ah, é através de alguém? Não. Aqui tá dizendo a criança, o jovem acessando. Criança, o jovem. É da criança, é da essência do jovem. Não é através de alguém. Clarifica. Você pode ser um presente amargo na vida de alguém, Capricórnio. Clarifica isso. Eu falo, olha, eu sempre falo isso, espiritual, as pessoas brincam demais com energias, brincam demais com a espiritualidade, acham que tem o domínio, não tem domínio nem sobre si, nem sobre o próprio emocional, quanto mais de energia, né? Aqui você sim pode ser um presente, uma pessoa que seria um presente, uma pessoa agradável, uma pessoa genuína, uma pessoa que traz um acalento, traz um renascer, um florescimento, a sua essência, a sua energia, tá? Porém, nas mãos erradas, né? É aquela coisa, a flor ela enfeita uma casa, as mãos de uma noiva, mas também ela enfeita um caixão, tá? Então, é isso. As flores no lugar, entre aspas, errado, ela não pode ser tão bem vista. Então, assim, o que você traz, isso não é você o problema. Aqui é alguém. Então, a sua presença, ela traz um sentido de... É como se você chegasse e arrancasse as vendas dos olhos de alguém e alguém tem a dificuldade de não aceitar a realidade. Isso gera desgastes e prejuízos para você. Por que eu tô falando com uma pessoa que sim, é uma pessoa otimista, é uma pessoa que pode ter alguma sabedoria em algum contexto de vida, enfim, ponto. Mas isso nas mãos erradas é um desperdício. Você traz avanço, faz alguém avançar, mas quando você vem com essa força do carro, quando você chega nesse alguém, Cavaleiro de Ouros freia, perde a força. É aquela energia do começo, lembra o Rei de Paus e o Cavaleiro de Ouros segurando a onda de um Rei de Paus? Rei é o rei. Um cavaleiro segurando a onda de um rei? Tá errada essa conta, não tá? Hein? Não deveria ser o contrário? Vocês entenderam? Então, uma pessoa que, vamos colocar assim... É isso, vocês entenderam, tá? É isso aqui. Então, isso pode estar perturbando a mente de alguém, tá? Criando dúvidas. A pessoa tem dúvidas. Dúvidas, o que será? Medo. Será que é? Será que não é? Só trava, ó.
Se essa pessoa fez alguma coisa errada que envolve outras pessoas, essa pessoa vai ficar presa dentro desse ciclo com essas pessoas até resolver. Aí não é problema seu. Tem uma pessoa querida, sim, ou pelo menos se mostra querida a você, essa pessoa estará com muita ansiedade, essa pessoa tem sentimentos reprimidos, uma pessoa que está emocionalmente confusa, tá? Então tome um pouco de atenção como você estará nos próximos dias, principalmente nos próximos 6 dias, se você sentir algum desconforto. É bem possível que essa pessoa esteja pensando muito em você, tá? Então, se a pessoa pensa em você, ela que resolva. Capricórnio, tem isso em mente. A pessoa tá pensando em você, ela que resolva os BO dela. E se tiver que falar alguma coisa com você, ela venha e fale, verbalize, expresse. Não fique vampirizando, tá? E se estiver vampirizando, você corta. Por que eu tô dizendo isso? Aqui é a serpente, tá? Magnetizando, puxando, tentando atrair. É um homem, tá? E olha quem tá aqui, corta, tá? Não tenha dó não, tá? Tenha santa paciência. A pessoa tá bem preocupada, tá? Aqui em cima tá o navio. Essa pessoa tá achando que você pode... Ou você tá se afastando dessa pessoa, ou vai se afastar dessa pessoa. Essa pessoa tem sentimentos por você, mas também pensa em se afastar. Quem tá aqui mesmo? O caminho. Vocês têm alguma ligação, tá, Capricórnio? É o obsessor lá, que é a pessoa obsessiva? Não é a pessoa obsessiva aqui, não. Tá? É o lunático que clona número de telefone, que vai lá. Não é. Não é essa pessoa que a gente tá falando, tá? Definitivamente não é essa pessoa. Aqui é uma pessoa gentil, é uma pessoa que tem os seus problemas, tem, mas ainda assim é uma pessoa que tem conserto. Não é um psicopata. Clarifica isso. Você vai estar chamando mulheres, estarão chamando muita atenção em algum ambiente social, um ambiente aberto, um ambiente de área comum. Clarifica isso. Aqui provavelmente pode ter alguém. Se você estiver nesse lugar, Capricórnio, mulheres, alguém vai querer ter algum tipo de... Pode ser conversa com você. Mas essa pessoa vai se aproximar para tirar alguma informação de você. Pode ser uma reunião, um evento. Aqui, se você tem que realmente ter a troca com essa pessoa, ofereça somente o essencial e ponto, encerra a conversa. Nada além disso. Porque aqui você pode ofertar mais e a pessoa ela não tem cacife para receber tudo isso. Então, depende, você tem uma conversa com a pessoa quer uma informação, só que você tá ali ofertando muita coisa e a pessoa não consegue absorver isso. Então, é perca de tempo, tá? Então, oferte mais, aqui a pessoa é mais curiosa, ela é curiosa. E gosta de informação rápida. E a vida, ela tem consistência, a vida tem conteúdo, a vida tem profundidade. Por isso que o Arcano da Morte tá aqui, tá? Esse é um ponto. Outro ponto,
Em algum ambiente social, alguém pode querer alguma troca com você, tá aconselhado que você fique na sua aqui, tá? Você não dê abertura pra alguém, não. Para outros, alguém tem interesse, vai te começar a te rondar porque tem algum interesse de trabalho em você. Ou trabalho que você ofereça, algum benefício que você possa disponibilizar. As pessoas hoje estão bem interesseiras. Então, com essa raposa, seja astuto, observe mais. A resposta tá aí pra você. Olha, muito poder, você vai estar num magnetismo muito significativo para ganhos, tá? Mas guarde, reserve. Use, você vai estar usando provavelmente esse magnetismo para algum objetivo. Algum objetivo específico, tá? Tem alguém que vai ter que se conter nos próximos dias, ok? Vai ter que se conter. Aqui falamos de castidade também, viu? Alguém entrando no período de castidade. Você vai ter aqui uma solução rápida que vem através de um conhecimento. Entra para você também algum estudo. Tem alguma coisa assim que você vai ter... sabe aquela coisa assim, sei lá, dou um exemplo. Você tem uma resposta muito rápida diante de alguma coisa. Então, se apresenta alguma situação e você já, pumba, tá aqui, ó. Tá aqui, ó, tenho. Entende? Uma pessoa muito bonita vai te procurar nos próximos dias. Essa pessoa quer proteção, quer acolhimento ou quer desenvolver algo com vocês, tá? Essa pessoa ela não é só bonita, mas é uma pessoa fértil. Essa pessoa quer desenvolver ou trazer alguma coisa que é fértil, tá? Para desenvolver algo que você já possa ter, mas que vem como uma sementinha a mais, entende? Um produto a mais, um serviço a mais, um conteúdo a mais. Vem tentando agregar, tá? Algo novo, é algo novo, ok? Vocês muito empenhados em estudos, ok? Em conhecimento, muito empenhados, tá? Muito diretos, muito objetivos. Só toma um pouco de atenção com teimosia, tá? Não queira, sabe aquela coisa assim? Colonizar a mente do outro, tudo bem? Porque você tem o seu conhecimento, mas às vezes pro outro não é funcional, né? A pessoa não tá na mesma energia, no mesmo momento que você. E tudo bem. Alguém vai ter que resolver alguma questão aí no seu relacionamento. Pode ter um pequenino probleminha aí, tá? De relacionamento. Relacionamento amoroso ou algum outro relacionamento que você tenha. Vai ter algum pequeno probleminha aí a ser resolvido. Logo se equilibra. É uma questão de saber conversar, saber dialogar, saber equilibrar. É o que foi dito lá do Três Espadas, tá? É aquele momento de dor, então ativa gatilhos. Pode ser pra você, pode ser pra essa pessoa. Então a energia do momento tá essa, mas tá vindo pra que seja resolvido.
Alguém pode deixar alguma estabilidade por você, algo que considere para essa pessoa, é um homem aqui, o cigano. Essa pessoa pode considerar uma questão muito estável, mas é uma questão estável, mas que é paralisante. Então, essa pessoa, ela toma uma nova ação, tá? Tem uma nova iniciativa. Capricornianos, homens, vocês estarão se sentindo mais seguros. Parece que alguns de vocês podem deixar uma família para trás, né? Uma parentela para trás, ou alguma questão que você fala, poxa, isso é estável para mim, mas eu vejo que vocês estão querendo sair fora disso daqui. Tá vendo? Ó, quer se distanciar, ó. Alguém vai precisar adiar uma viagem, um distanciamento, uma comunicação. Aqui tem uma questão que, se existe uma revelação sendo impedida, não vai mais. Não vai mais, tá? Terá força de ação para fazer alguma questão acontecer. Uma revelação, uma exposição. Se alguém tem dificuldade de se comunicar, isso vai ser cortado também. Problemas também começarão a diminuir. Dificuldades, travas. Mensagem final para Capricórnio. Capacidade. Essa é o Tico-Teco. Sua capacidade de amar é proporcional à sua capacidade de encontrar uma pessoa que consiga despertar sua capacidade de amar. Então, ou seja, você é capaz de, por si mesmo, resolver as suas questões, Capricórnio. Em resumo, é isso. Que Deus abençoe vocês, capricornianos. Que Deus abençoe vocês. Que Arcanjo Miguel, essa luz e torne seus caminhos sejam sempre muito felizes. Tchau, tchau.